Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo central, o estudo da Palavra de Deus, o estudo da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo ao nosso canal, ao canal aqui da Igreja Adventista Central de Sorocaba. Hoje nós já estamos no 6º episódio dessa série e você é nosso convidado a deixar o seu like aqui, a compartilhar esse vídeo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve lá no canal da Igreja Adventista Central de Sorocaba. Mais uma vez, uma alegria ter você aqui conosco. Gostaria de mandar alguns abraços para as pessoas que estão aqui semanalmente acompanhando o nosso programa e também que as pessoas que fazem comentários aqui, deixe seu comentário aqui também. Nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre esse programa e também gostaríamos de saber de onde você está falando. Hoje o nosso abraço vai para Ilze Meire Pompeu, para o Tiago Godoy, que é lá de Jaboticabal, e também para a Diva Leal, que é de Riolândia, São Paulo. Recebam todos o nosso abraço e quem sabe na próxima semana você vai estar recebendo aí o nosso abraço carinhoso também. Deixa aqui seus comentários, vai ser uma alegria a gente interagir com vocês. Antes de a gente abrir a lição e entrar no tema dessa semana, eu gostaria de apresentar os nossos convidados especiais. Hoje nós temos aqui o Franz, que está vindo lá da igreja de Votorantim. É isso, Franz? Olá, tudo bom? Como é que você está, Alex? Nós frequentamos lá a igreja do Jataí, fica em Votorantim. Mandar um abraço lá para os queridos amigos, irmãos, para os jovens. E é com muita alegria que a gente está aqui para estudar a palavra de Deus de uma maneira diferente, porém muito poderosa. Amém. É uma alegria ter você aqui, viu, Franz? Muito obrigado. Temos também conosco o pastor aqui da nossa igreja, o pastor Kleber, que atua aí auxiliando o pastor Osmar, né, pastor? Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco aqui, um tema muito importante, vai ser essencial a sua participação. Eu agradeço pelo convite, é uma alegria sempre poder estar estudando a palavra de Deus, e esse tema realmente é um tema crucial, para os dias que a gente está vivendo. Muito bem, aproveitando então, pastor, poderia fazer uma oração para a gente iniciar esse estudo? Vamos orar, acompanha com a gente aí, por gentileza. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a Tua palavra. Amém. E dessa forma, não só crescer no conhecimento da graça, mas nos preparar para levar este conhecimento para outras pessoas. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender esse tema, esteja conosco nesse estudo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, a lição você já conhece, a lição da Escola Sabatina, tema central, as 3 mensagens do Apocalipse. Estamos sim falando a respeito de profecia, os sinais da volta de Jesus, e você não pode perder nenhum episódio. Se você deixou de acompanhar algum episódio dessa série, volta lá na nossa página aqui do YouTube, nosso canal do YouTube, e assista as demais lições, e também se programa para as próximas semanas você estar aqui conosco. Muito bem, já estamos na lição número 6 e tem como tema a hora do seu juízo. Normalmente, quando a gente fala de juízo, dá um certo temor, Mas nós já estudamos previamente, em outras lições, de que para os que estarão salvos, o juízo vai ser o fim dos sofrimentos, o fim dos problemas, e moraremos eternamente com Jesus, assim que Ele voltar para nos levar. Mas eu vou fazer uma pergunta para você que está nos assistindo aí. Que horas são, que você imagina, que horas são no relógio de Deus para esse universo? Em que momento da história desse universo você está vivendo, nós estamos vivendo? O verso para memorizar vem lá de Romanos, e Paulo nos fala lá em Romanos 13, 11, no versículo 11 e 12. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Pastor, ele fala para a gente, para nós despertarmos do sono. Será que estamos dormindo? Para que estamos dormindo? É uma mensagem de sacudida, Porque o cristão hoje está dormindo. Como cristãos, nós fomos levantados para anunciar ao mundo de que Jesus está voltando. Então, Paulo ele fala, olha, acorda aí que já deu a hora de descanso, agora vamos trabalhar, o juízo chegou.
estamos acomodados, né? Estamos acomodados com esse mundo, não é, França? E o interessante, Alex, é esse ponto aí que o meu amigo aqui, pastor Kleber, falou, é conhecer o tempo. Você ter uma profundidade sobre isso, e é justamente isso que nós vamos estudar. O tema na lição dessa semana, como você falou, a hora do seu juízo. Quando a gente pensa em juízo, a gente pensa em quê? Julgamento, tribunal, advogado de defesa, advogado de acusação, e também você pensa no réu. E todos esses temas, justamente, nós vamos recapitular aqui, e aí a gente vai ver que isso aqui tem a ver, está inserido na questão também do santuário, onde o santuário terrestre, ele se encontra com o santuário celestial. Muito bem, olha, antes que você aí se preocupe, porque estamos falando de profecia, a lição traz na introdução dela uma pequena história, né, que circulou na revista National Geographic, que certa vez houve um incêndio num parque nacional lá nos Estados Unidos, e após esse incêndio, então, os bombeiros estavam ali e enxergaram um pássaro queimado, né, um torrãozinho ali. E eles foram com um graveto e mexeram naquele pássaro morto. Para surpresa deles, 3 pássaros bebês saíram ali de baixo, possivelmente daquela mãe, tentando salvar os seus filhos. E aí a lição traz esse comparativo com o amor de Deus, que Deus nunca nos desampara, em momento algum nunca nos desampara, em nenhum momento da história Deus nos desamparou, não nos desampara e não nos desamparará. Isso para a gente é muito reconfortante, saber que nós temos um Deus que está o tempo todo cuidando de nós, e Ele é zeloso por nós, por isso Ele deixou as profecias, as coisas que irão se cumprir, para que a gente saiba o momento em que estiverem acontecendo as profecias, para a gente fortalecer a nossa fé, ter a certeza de que Jesus em breve vai voltar. E aí, Alex, a gente vê uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. Você vê que linda a história, onde você vê um passarinho, uma mamãe que protege ali os seus filhos com a sua asa, diante do momento difícil que ali estava passando. Ou seja, aquela mamãe ali, passarinho, ela dá a vida pelos seus filhos. E tem tudo a ver com o estudo que justamente nós vamos comentar aqui, onde nós temos Cristo Jesus, onde Ele dá a vida para te salvar. Então, o que nós temos aqui é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de amor. Pastor, na Bíblia, profecia é a mensagem vinda de Deus. Portanto, o profeta é o mensageiro, né? Mas por que será que Deus deixou as profecias para nós? Por que Ele já não escancarou? Por que Ele já não deixou claro aquilo que iria acontecer? De forma mais clara, né? Seria mais fácil, né? Mas a gente não teria a mensagem hoje. Quando a gente vê o livro de Apocalipse, a gente percebe que está lidando aí com poderes, com potências, com países, com reis. E quando esses reis pegassem nas mãos, numa linguagem clara, dizendo o que eles iriam fazer e o caráter deles, eles iriam destruir com a carta de Apocalipse, não chegaria nem para as igrejas da Ásia Menor, quanto mais para a gente hoje. Então, Jesus ele utiliza essa mesma metodologia nas parábolas, né? Ele fala, eu vou falar por parábolas para que eles ouçam e não entendam. Eles vejam e não enxerguem. E aí chega o destinatário final, que é aquele que tem o coração aberto para Cristo e que quer ser salvo. E através do Espírito Santo, nós podemos entender a mensagem que Jesus nos deixou, que os profetas nos deixaram. Muito bem, a gente vai falar a respeito de uma mensagem bastante forte, né, França? 2.300 tardes e manhãs. O que será que isso significa para nós, quando a gente lê na Bíblia, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado? Nós já estudamos que, assim como havia o santuário aqui na terra, há o santuário lá no céu. Mas eu penso, o santuário, e também vale para o pastor essa pergunta, o santuário lá do céu precisa de purificação? Com certeza não. Quando a gente vê essa questão de datas, justamente na palavra de Deus e na profecia, a gente fica pensando, nossa, e agora como é que a gente vai entender? Como é que isso aí funciona? Eu acho maravilhoso estudar esse tema, porque ele dá a veracidade da palavra de Deus. Ele dá a exatidão justamente dos tempos e de todos os acontecimentos. E quando você vê aqui a purificação do santuário, ele precisa de purificação? Não. Mas para que a gente possa ter uma noção, né, pastor Kleber,
do que essa purificação do santuário celestial, a gente precisa entender o que acontecia no santuário terrestre. Para o judeu era muito comum, né? O dia da expiação. Até porque o fazia dia da parte da purificação. vida deles, era uma questão de vida ou morte, essa questão da expiação, né? Pastor, era um momento de entrega diferente dos outros dias? Na verdade, a gente tem ações acontecendo no céu que repercutem na terra e ações que acontecem na terra que repercutem no céu. Após a entrada do pecado no mundo, a gente estudou isso na lição 1, o universo ele se torna uma batalha, e essa batalha começa no céu. Seres santos, perfeitos, que nós chamamos de anjos, eles pecam no céu e mancham não só o céu, como o santuário presente no céu. E isso acontece aqui na terra também. Então, Deus ele manda Moisés construir o santuário na terra para que o povo de Israel entendesse como que iria funcionar não só o processo de redenção para o ser humano, mas de restauração para todo o universo. E tanto é que tudo o que acontecia no santuário justamente terrestre, e o santuário terrestre era para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo e para ter justamente a remissão de pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Então, todo aquele processo de ritual do cordeirinho, que era levado justamente para o santuário terrestre, o pecador colocava a mão na cabeça do cordeirinho, confessava o seu pecado, e aquele cordeirinho representando Cristo Jesus, que iria morrer por nós na cruz. Então, Alex, quando Cristo Jesus ele está na cruz, a parte do santuário terrestre que ele se encontrava era o pátio. Aqui em Levíticos 23, nos versos 26 a 29, traz um resuminho do que era o dia da expiação para o judeu. Afligireis a sua alma, trareis a oferta queimada ao Senhor, porque toda alma que nesse dia se afligir, se entregar, né, se humilhar ali a Deus, que não, ou melhor, toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Olha a importância desse dia da expiação para o povo judeu. Eles deveriam se humilhar, se examinar seu coração e se arrepender e confessar os pecados. Eu fico pensando o pessoal que fazia aniversário nesse dia. Era proibido comemorações e festas nesse dia. Então era um dia realmente separado. O dia anterior era dia de jejum. E esse dia era um dia de aflição. Duas coisas aconteciam no dia da expiação. Era um dia de perdão de pecados, então o ano inteiro os pecados estavam, de uma forma simbólica, sendo transferidos para o santuário terrestre, assim como os pecados dos anjos e seres celestiais do céu foram transferidos para o santuário celestial, por isso da purificação do santuário celestial. E quando dava o 10º dia do 7º mês, que fazendo o comparativo do nosso calendário seria outubro, por volta ali do dia 22 de outubro, o santuário terrestre tinha que ser purificado, porque, de forma simbólica, um ano inteiro de acúmulo de pecados, sacrifícios todos os dias, todos os momentos. E neste dia, era um dia não só de purificação de pecados, perdão, né, restauração, mas de juízo também. Aquele que não estivesse em conformidade com aquilo que Deus orientou, seria eliminado. Isso é uma linguagem bem forte, porque nos aponta justamente para o início desse julgamento que começa no fim dos 2.300 anos. Ou seja, dia de julgamento. Ou seja, um ano inteiro, Alex, e você que se encontra em casa, está acompanhando esse estudo, tinha purificação, né, tinha a remissão dos pecados justamente através ali, quando o pecador entrava ali no santuário, levava o seu cordeirinho. Então, quando você pegava durante um ano, o santuário estava cheio de pecados. E aí, justamente, realmente, como o pastor que falou, no dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote, só ele poderia entrar justamente no lugar santíssimo para fazer justamente aquele processo de intercessão, de purificação. Agora, olha que coisa interessante, pecado, eles não desaparecem, eles são transferidos. Ele começava justamente no pátio, pecador e ovelha, sacerdote, pátio e lugar santo, fazendo ali justamente intercessão pelo pecador, e agora chegou o momento da purificação. E aí agora o sumo sacerdote, ele entra justamente no lugar santo, justamente para interceder por todos os pecadores. E como o pastor Kleber aqui bem comentou, todos eles estavam como, pastor Kleber? Em reverência.
Por quê? Porque se não tivesse, se a remissão, se os seus pecados confessados e arrependidos não fosse de coração, ele volta para onde? Para o pecador. Não seriam transferidos. Exatamente. E o salário do pecado é a morte. Graças a Deus, que ao estudar a palavra de Deus, a gente entende e vê que isso nunca aconteceu, né? Bom, então nós já entendemos que para o povo judeu, sem novidade, era um ritual, era uma data comemorativa, uma data especial, eles já sabiam. Já entendi. Porém, nós vamos entrar agora, trazer uma complicação aqui para a gente esclarecer, né? Daniel recebeu, então, uma profecia. Recebeu uma mensagem forte, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, em profecia, 2.300 anos. E o santuário seria purificado. Até aí tudo bem, só que essa mensagem foi tão forte, foi tão poderosa, que lá em Daniel 8:27 ele diz o seguinte: eu, Daniel, enfraqueci, em algumas versões ele diz, eu desmaiei, estive enfermo alguns dias, então me levantei e fui tratar dos negócios do rei, que ele era um auxiliar, assistente do rei, e espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Que mensagem poderosa é essa, pastor? Para deixar Daniel ali prostrado, doente, porque ele não compreendeu, foi isso mesmo? E diga-se de passagem, o Daniel que entendia muito bem o que era o dia da expiação. Pois é. Quando a gente vai ver o Daniel 8 e Daniel 9, a gente percebe que ele não entende. O anjo, Jesus dá a ordem para o anjo Gabriel vir e explicar para ele. Muito interessante esse momento aí também, né? O anjo Gabriel explica, mas Daniel ele quer spoiler do final. Posso só te cortar? Uma coisa que me chama muito a atenção é o amor de Deus para com a gente, né? Para com o ser humano. Daniel estava nervoso, preocupado, ansioso com aquilo ali, se prostrou se ajoelhou para orar, para falar com Deus, para pedir uma orientação. Quando o anjo chega, ele fala: no momento em que você começou a sua oração, eu recebi a ordem para vir aqui confortar o seu coração. Então, se você está passando por problemas, por dificuldade, ansiedade, nervosismo, Deus tem um anjo separado aí para estar com você. E tenha a certeza de que Deus irá te amparar, seja qual for o seu problema. Acredite que no momento certo, no tempo dele, vai acontecer conforme a vontade dele. Você não está sozinho, você não está sozinha, assim como Daniel não estava sozinho Até porque Daniel levou, foi 3 semanas, né? Um bom tempo de nervosismo ali, né? E assim, o anjo ele explica, só que Deus iria falar para Daniel lá no finalzinho, né, no 12, verso 4, de que esse entendimento real e final de datas, de eventos, seria apenas para o tempo do fim. Então, Daniel ele só entende até um período de tempo, depois não entende mais. Aí a perplexidade dele, a angústia aumenta, porque ele quer entender tudo, ele quer compreender tudo. O anjo explica ali a Medopécia, explica a Grécia, explica Roma e para. Depois disso, não é para você não, isso é para o tempo do fim. E é interessante porque marca justamente o início do tempo do fim. O fim dos 2.300 anos aponta o início do tempo do fim. Aí a gente mostra que a gente já está vivendo no tempo do fim. E o interessante, pastor Kleber, é que tudo isso está dentro do cronograma da vinda de Cristo Jesus, onde ele inicia o seu ministério, está inserido dentro também dessa data, do 2.300 tardes e manhãs. E quando, eu falei aqui no início, quando Jesus morre na cruz, Alex, qual é a parte do santuário terrestre que ele está? Na cruz. Quando Jesus ressuscita, tá, vai ao céu, volta, fica 40 dias aqui com seus amados, depois ele vai para o céu e ali ele começa o processo de intercessão. Qual é o local do santuário? Como se fosse o santuário terrestre aqui, o santo. Então ele começa, Alex, a fazer o seu processo de intercessão pelos pecadores. Só que assim como acontecia a purificação do santuário terrestre, que é justamente a remissão dos pecados, também tinha que acontecer a purificação do santuário celestial também. E é justamente essa passagem, e é interessante, porque o pastor Kleber falou, dia 10 do 7º mês. Quando você pega o calendário judaico e compara com o nosso calendário,
22 de outubro de 1844, você tem um complemento justamente da profecia, onde eu tenho o quê? A purificação do santuário. Abre-se os livros e começa-se o julgamento. Esse tema é um tema complexo, a gente precisaria de mais tempo para abordá-lo. E eu tenho certeza que você está ansioso para saber o desfecho de toda essa história. A gente vai avançar mais um pouquinho aqui, mas o tempo não vai nos permitir encerrar esse estudo. Mas eu vou chamar sua atenção para o seguinte: se você tem interesse de saber mais a respeito das profecias, do estudo de Apocalipse, do livro de Daniel, coloque aqui nos comentários: eu desejo receber um estudo. Sem compromisso, apenas para aprofundar o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus, alguém vai entrar em contato com você e nós teremos um prazer de estudar a Bíblia, a palavra de Deus com você. Muito bem, você já deu spoiler para a gente, 22 de outubro de 1844. Mas, profeticamente, o que isso representa? Hoje nós já estamos sendo julgados, é isso mesmo? Está havendo um julgamento a partir de 1844, é isso, pastor? Quando que começa, né, esse julgamento? Como que chegou, né, nessa data? Apocalipse 14, verso 6 vai falar, olha, tema a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A gente observa que essa mensagem ela aconteceu antes do início do tempo do fim, né, depois de 1798. Até 1844, que iria começar. Como que a gente chega nessa data, né? O anjo ele explica para Daniel que esse período iria começar em 457 a.C. Iria começar ali. E iria ter 70 semanas relacionadas ao povo judeu. Na metade da última semana, o Messias, a tradução mesmo de Daniel 7 seria cortado. E aí indica justamente a morte de Cristo na cruz. Essas 70 semanas, ou 490 anos, termina ali no ano 34 depois de Cristo. Quando a gente soma, né, diminui de 490 anos menos 2.300 anos, 1810, que dá 1844. Dá no ano de 1844. Justamente. E a gente sabe a data que acontecia o dia da expiação, que era no 10º dia do 7º mês. Então, primeiro mês do calendário judaico era o mês de Abib, que seria hoje o nosso abril. Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí, a partir de 3 meses, ou acrescenta 3 meses, o 7º vai dar no mês 10, que é o mês de outubro, né? E é interessante porque Cristo é o cerne dessa profecia. Sem a morte do bode expiatório, que representava Cristo, não tinha purificação de nenhum santuário, nem do da terra, nem do céu. Como o Franz falou, o pecado teria que ser transferido. Para o pecador. Né? E Jesus morre pelo pecador. Veio receber esse pecado no meu lugar, no lugar de vocês, no seu lugar. E nos dá a possibilidade de salvação. Por que a possibilidade de salvação? Porque eu tenho que aceitar. Então, a salvação ela já está acreditada lá no céu. Eu tenho que debitar justamente na minha vida, onde Cristo Jesus ele pagou essa conta justamente no Calvário. E aí, quando chega nessa data que o pastor Kleber bem mencionou na sua explicação, ele entra justamente e vai ao encontro do Pai, justamente no Santíssimo. Ali abre-se os livros e começa o julgamento. E o julgamento começa pelos filhos da casa de Deus que já faleceram. E essa é fácil. Quem são os primeiros a serem julgados? Adão e Eva. E assim sucessivamente. E aí, quando termina-se o julgamento dos mortos, passam a ser julgados quem? Os vivos. Então, olha só, Alex, que coisa interessante, você que está em casa justamente nos assistindo. Nós estamos vivendo em tempo de expiação. Nós estamos vivendo em tempo de julgamento. E assim como eles ficavam em reverência, justamente porque era uma questão de vida ou morte, é assim que nós devemos também nos comportar. Amém. Olha, estamos encerrando Mas nosso estudo de hoje. Já estava ficando bom? Pouco tempo, né? Mas eu reforço esse convite para que você deixe aqui nos comentários o seu interesse de estudar a Bíblia. Na próxima semana daremos continuidade, né, aos estudos das profecias também. Mas eu gostaria de pedir, Franz, deixa aí seu último comentário desse estudo, então, para quem está nos assistindo. Alex, eu quero deixar um texto aqui muito legal para você que está em casa.
Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como eu gosto muito de estudar profecias, e ela mexe com datas e mostra a exatidão da palavra de Deus. Assim como tudo aconteceu, Deus ele deixa uma promessa: eu venho sem demora para te buscar. Nós vivemos num mundo muito difícil, de muita dor, de muita tristeza, mas não foi isso que Deus idealizou para nós e para você. Mas você pode ter uma certeza que você tem um Salvador que morreu na cruz, derramou o seu sangue para te salvar. E eu não tenho dúvida que Ele está aí do teu lado. Ele só está esperando que você abra o teu coração e fale: Senhor, eu estou aqui, vem, entra, muda. E eu não tenho dúvida que esse Deus ele vai ter o maior prazer de te ajudar. Amém. Pastor, sua última mensagem. Eu quero direcionar para o cristão, né? Em Atos capítulo 1, Jesus ele é questionado pelos discípulos. Quando que essas coisas acontecerão? Diz para a gente aí, quando que o Senhor vai vir? Aí Jesus chega para os discípulos e fala: não compete a vocês saberem sobre datas que o Pai reservou em sua infinita sabedoria. A gente tem que estudar as profecias para estar por dentro dos acontecimentos do mundo. Nunca correr o risco de tentar adivinhar quando que Jesus volta. A história já mostra que isso nunca deu certo. Não dá certo. Né? Mas Jesus dá uma ordem para os discípulos: enquanto eu não venho, no desenrolar dos acontecimentos proféticos, vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, pregue o Evangelho. Até Jesus voltar, anuncie para as pessoas que nós estamos vivendo um tempo solene, que é juízo que está acontecendo, e nós devemos afligir a nossa alma, buscar acertar a nossa casa e estar em dias com Deus, aguardando Jesus voltar. Amém. Amém. E eu encerro aqui dizendo para você: buscar a Deus enquanto se pode achar. E eu volto no verso para memorizar: já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém. Amém. Então, o Senhor Jesus está às portas para nos buscar. Que Deus te abençoe. Vou pedir para o Francis fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Vamos sim. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, para o Senhor nos dar a luz do Teu Espírito Santo para entender que estamos vivendo no tempo do fim. E estamos aqui, teus filhos que estão aí em casa também, nesse momento orando com o coração aberto, entregando a nossa vida em Tuas mãos. Amém. Porque não queremos mais viver nesse mundo de tanta dor, de tanta tristeza, Pai. Mas até a Tua volta, que possamos nos apegar a Tuas profecias, entregar a nossa vida e viver em conformidade justamente com as Tuas ordenanças. Amém. Tudo isso nós te agradecemos e te pedimos no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Fica com Deus e até mais um próximo Estudo Central.